Bom, vamos falar agora um pouquinho da vitória do rubro-negro na Arena da Baixada, 2-1 diante do Internacional. Jogo difícil, mas antes de analisar esse resultado tão importante pro Furacão, vamos falar das lesões. 2 lances que preocupam a torcida atleticana. Uma ótima tarde pra você, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aí aos ouvintes que nos acompanham. Boa tarde também para os amigos da bancada aí do Bate-Pronto Curitiba. Pois é, TT, o Atlético vence o Internacional por 2-1, agora é 6º colocado com 40 pontos no Campeonato Brasileiro, 2 atrás do 4º colocado Bragantino, mas teve que sofrer com essas lesões logo do início da partida, né? O primeiro minuto, o Madison tem um estiramento no músculo posterior da coxa, está fora do Atletiba, deve perder período de 2 a 3 semanas em recuperação, e o Bruno Pérez é o substituto natural. O Madison, que sofreu essa lesão logo no primeiro minuto de partida, já pediu substituição e deixou o gramado, vai perder o Atletiba e os próximos compromissos do Furacão por um estiramento no músculo posterior da coxa. Depois, ali aos 8 minutos, o Vitor Roque deixa o campo por um carrinho imprudente do Nico Hernandes. E aqui na súmula, o Wagner do Nascimento Magalhães confirmou que o cartão amarelo foi por uma entrada temerária do Nico Hernandes. Claro, o lance é muito forte e cabia sim uma revisão do árbitro de vídeo nesse lance, porque o Vitor Roque deixa o campo lesionou o tornozelo esquerdo nesse lance. Ele toma a entrada do Nico Hernandes, uma entrada muito forte no tornozelo, e quando vai apoiar o pé no chão, trava o pé no campo e acaba torcendo o tornozelo. A informação que a gente tem é que ele fez exames na noite de ontem e hoje de volta ali pelas 11 da manhã, e por enquanto ainda nenhuma definição do tempo de recuperação, mas a situação preocupa o Atlético. Informação aqui da Monique Vilela agora há pouco é que foi descartada uma fratura no tornozelo. Então o Vitor Roque não fraturou, não deve perder 3 meses, como já perde o Pedro Henrique, por exemplo, que teve essa lesão de fratura no tornozelo. O Vitor Roque não fraturou o tornozelo, mas ainda não se sabe o grau da lesão que ele teve no tornozelo esquerdo. Hoje pela manhã, o Xavi, o treinador do Barcelona, disse que o clube espanhol está em contato contínuo com o Atlético para saber sobre a situação do Vitor Roque, que será jogador do Barcelona, seja em janeiro do ano que vem ou em julho do ano que vem, a depender da situação do fair play financeiro. O Sport, o jornal lá da Espanha, chegou a noticiar um tempo de recuperação, mas a notícia saiu antes mesmo dele realizar o segundo exame, então não tem muita veracidade, não dá para confiar muito na informação de lá, mas o fato é que ninguém sabe ainda o tempo de recuperação do Vitor Roque, porque ainda não foi determinado o grau da lesão que ele sofreu no tornozelo esquerdo na partida de ontem. Então o Vitor Roque sofreu uma lesão, não é uma fratura, estamos indo atrás do grau dessa lesão para determinar aí um tempo de recuperação para o Vitor Roque, atacante do Atlético. Depois dessas lesões, o Atlético teve que se reorganizar na partida, né? Principalmente pela saída do Madison, que atua muito bem ali pela direita, e pela entrada do Bruno Pérez, que está sem ritmo de jogo ainda na temporada do Atlético. No momento que o Bruno Pérez conseguiu aguentar o ritmo do Atlético, o Atlético foi muito bem. E isso até fazer o gol, né? Ele consegue 2 boas jogadas até com o Vitor Roque em campo. Depois o Atlético fazia muito boas jogadas de combinação ali, e a jogada que antecede o escanteio do gol é uma linda jogada, combinação pela esquerda, vai terminar lá na direita com o Fernandinho dando lançamento para o Zapelli, que tenta tocar por cima do Rocher e não consegue. O Rocher faz uma grande defesa. No escanteio dessa bola, o Eric recebe uma cabeçada do Fernandinho, domina no peito e faz um belo gol para o Atlético. Eric que chega aí no seu 8º gol com a camisa do Furacão nessa temporada. E o interessante é que o Alex Santana chegou a 9 ontem e o Christian tem 7 gols. Então os meio-campistas do Atlético aproveitando demais as oportunidades e tendo temporadas de artilheiros neste ano pelo Furacão. Depois desse gol, o Bruno Pérez tem uma caída no ritmo, vai atuar como um terceiro zagueiro pela direita e o Canóbio vai fazer a ala direita, e aí o Atlético acaba perdendo na combinação pelo lado esquerdo que vinha funcionando, perde força ali pela esquerda e também perde o meio campo para o Internacional nesse momento da partida. E aí o Internacional empata com um belo gol do Carlos de Pena de fora da área, golaço, bateu muito forte na bola o uruguaio, mais um grande gol para o Internacional, 1-1 no placar, e a dinâmica foi se manter no segundo tempo. O Inter volta melhor, tem o meio campo e o Atlético reticente em colocar o Alex Santana, porque só tinha o Alex Santana no banco como opção para o meio campo, e aí o Alex Santana entra, o time melhora, coloca 2 bolas na trave do Internacional,
com o Thiago olhando de cabeça e depois com o Canóbio num belo lançamento do Pablo, e aí o Canóbio que dá essa bola na trave, que perde esse gol. Numa jogada depois, dá um cruzamento sensacional pro Alex Santana cabecear. O Rocher chega a tocar na bola, mas ela entra pro fundo das redes. Então, um belo gol do Atlético, uma grande jogada do Canóbio, que vem evoluindo nessa jogada de cortar pro meio e tentar o cruzamento na segunda trave. No jogo contra o Cruzeiro, vocês vão se lembrar, ele tem um lance parecidíssimo com o Madison. Ele lança o Madison toca de cabeça pro meio, o Pablo faz o gol naquele lance, o segundo gol do Atlético contra o Cruzeiro. Então, o Canóbio melhorando nessas jogadas. O Wesley Carvalho falou bastante dele também na coletiva ontem, disse que o Canóbio é um dos jogadores que mais trabalha nesse time do Atlético, que pede por um desenvolvimento individual, pede pro Wesley Carvalho ficar virando bola para ele trabalhar no domínio de perna esquerda, por exemplo. Então o Canóbio é um jogador que tem trabalhado muito, foi muito bem ontem, eleito o fã da partida aí pela nossa transmissão, e dá essa assistência muito bonita pro gol do Alex Santana, que garantiu a vitória do Furacão. E o Alex Santana com mais um gol decisivo, né? Fez gol contra o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores do ano passado, 2 gols nessa fase de grupos de Copa Libertadores, contra o Libertad no Paraguai e contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. 2 gols contra o CRB pela Copa do Brasil, um jogo que o Atlético demorava a entrar na partida, então faz 2 gols, leva para os pênaltis, o Atlético se classifica. Também tem gol em Atletiba, então o Alex Santana com gols muito decisivos. Este é mais um, resolve um jogo muito difícil para o Atlético, que agora é 6º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 40 pontos, 2 atrás do 4º Red Bull Bragantino, e vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira na próxima rodada, sem o Madison, sem Vitor Bueno e Pablo, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, e aí provavelmente sem o Vitor Roque, que não sofreu uma fratura no tornozelo, mas sofreu uma torção e vai passar por mais exames para definir o grau dessa lesão. Muito provavelmente não joga o Atletiba no próximo dia 1 pelo Campeonato Brasileiro. Vincenzo Dalicani trazendo pra gente as primeiras informações do rubro-negro. Não adianta, né? Não tem como falar do lance, não falar, né, especificamente do lance do Vitor Roque. Daqui a pouquinho a gente vai analisar em detalhes os lances da partida, enfim, o desempenho do time, mas acho que a primeira abordagem deve começar por esse lance do Vitor Roque. E você veja, amanhã o Fernando Diniz vai fazer uma nova convocação da seleção brasileira, né? E o Vitor Roque poderia estar nessa lista aí, né? Ser uma das novidades, porque ele foi convocado para a seleção olímpica, né? Que jogou lá no Marrocos. E o Vitor Roque é um cara com potencial para ser chamado em algum momento, né? Ele poderia até estar. Provavelmente depois dessa lesão aí, a gente ainda não tem o diagnóstico completo, né? De quanto tempo, né? O Vitor Roque vai... Eu acho que fica fora um tempinho. Mas a tendência é ficar... a tendência não é voltar já na próxima rodada. Não sou médico nem fisioterapeuta, mas pela imagem... A imagem foi muito dura, cara, porque... E o que me incomoda é a cara de pau de jogador. De mostrar principalmente a bola, no futebol brasileiro, né? O Nico, ele levanta, pega a bola e mostra a bola. Ele não pega na bola em momento algum. Pô, tem foto, tem vídeo. O cara acertou só o Vitor Roque. E foi muito duro. Inclusive, o Internacional ontem... Tinha que ter sido expulso. O Internacional ontem tentou jogar muito na base da imposição física. Fez muitas faltas, né? Duras, incomodou, né? Foi chato. Então, assim... até a torcida vaiou muito o Nico Hernandes depois, né? Ex-jogador do Atlético. Ex-jogador do Atlético, né? E jogou junto com o Vitor Roque, inclusive, né? Porra, quebrar o parceiro assim, imagine. Ano passado, imagine o que faz com os inimigos. E né? o Vitor Roque faz uma falta danada, né? Porque eu acho que pra posição específica dele, realmente, o Atlético tem uma carência. Porque ele tem ali várias opções pra ponta, mas pra jogar ali de centroavante, realmente... Eu acho que, pra ser bem sincero, Jana, ele não tem tantas opções pro ataque no geral. Seja ponto, no que eu digo que possa manter até porque ele nem nível, muda né? tanto nível, assim, né? Porque, o Coelho entrou... foi bem ontem, ó. Quer dizer, não apareceu mas tanto assim, mas o Coelho não comprometeu. Mas assim, na posição do Vitor Roque... Tô dizendo no geral. Porque na posição do Vitor Roque, você tem o Pablo, de fato. E o Rômulo, talvez. Só que o Rômulo não joga de centroavante mais, joga ainda só de ponta. Ontem, quando o Vitor Roque tava pra ser substituído ou não, o Wesley colocou pra aquecer o Bigode
E o Pablo? Cara, o Pablo, ele não contribui. Teve gente até na nossa transmissão que... Lembra? Eu ainda registrei a participação do torcedor pedindo a entrada do William Bigode. Eu achei interessante. E eu vou falar um negócio assim, uma coisa que me incomoda muito no Pablo, é que o Pablo, ele tenta voltar muito pra buscar a bola. Muito. Só que ele volta e ele tem um gesto mecânico que é voltar até quase o meio de campo, receber a bola do zagueiro e tocar de novo no zagueiro. E daí sair correndo pra frente. Pra mim não faz sentido, porque ele não cria vantagem. Raramente um zagueiro vai acompanhar ele de lá até o meio. Não vai. O único lance do Pablo ali, né, nesse posicionamento que você tá citando, que surtiu algum bom lance pro Atlético, foi o passe que ele deu pro Canóbio naquele chute na trave, né? Isso. Foi ali da risca do meio campo, ele deu a bola em profundidade. Era um contra-ataque, né? O Inter tava no ataque, vem a jogada de transição e o Pablo dá o lançamento longo pro Canóbio. E o Canóbio foi muito bem no jogo ontem. Mas é que o Canóbio pode fazer... do Canóbio esse ano. O Canóbio pode fazer essa função de voltar, de correr, né? Eu acho que o Pablo não tem essa qualidade como tem o Vitor Roque na hora da finalização, né? Então, talvez o Bigode seja uma opção para se utilizar nos próximos jogos. Certamente o Vitor Roque vai acabar desfalcando o Atlético, né? Contra o Coritiba no Clássico. Então, é um jogo que já tem, apesar, logicamente, né, da fragilidade grande do Coritiba, mas é um jogo que tem outros fatores ali, né? Outros ingredientes. Então, sempre é um jogo tenso, nervoso e que precisa dessa experiência em campo. Galera atleticana participando por aqui, o Glad dizendo que o Léo Link deu show, e pra ele o Léo Link tá vivendo um melhor momento até do que o Bento. O Luciano Moura, porque o Alex Santana é tão pouco utilizado. O Wagner Targino, Alex Santana, o iluminado. Ele é decisivo. Mas ele é inconstante. Esse é o problema, ele é inconstante quando ele joga como titular. Mas quando ele entra, ele vai bem. Ele entra, vai muito bem, é natural. Eu acho o Alex um pouco inconstante ainda, e é muito difícil você tirar um cara extremamente constante do time, que é o Eric. Não vai tirar o Eric pra colocar o Alex Santana. E o João Vitor Alves diz aqui, se quiserem levar o Maurício Garcês pro lugar do Vitor Roque lá, tá à disposição. O Johnny lembra acabou de falar pra usar o Arriagada. Eu acho que deveria dar uma chance. E ainda tem o Arriagada, né? Como diria Alexandre Senechal antigamente. E o Arriagada, esse acho que é um jogo pro Arriagada ganhar uma oportunidade, né? O Atletiba. Pelo menos no banco. Né? No banco ele tava ontem, né? Ele nunca entra. Ele não entra, né? Ele só comemora no vestiário. E ele é o cara da posição do Vitor Roque, né? Sim, talvez porque o Pablo tá suspenso, tomou a terceira amarelo, não vai poder jogar. O Vitor Roque tá fora pela lesão. Aí tem, qual seria a opção? William Bigode, Rômulo e o Arriagada, né? E assim, o William Bigode e o Rômulo são mais caras de jogar pelo lado, não ali enfiado de centroavante. Então, o cara mais perto de característica do Vitor Roque é o Arriagada. Mas você acha que ele vai justamente num clássico colocar o Arriagada de titular? Não é que ele vai, é o único que ele tem pra pôr ali. Eu acho que devia pôr, Por que não? Meio-dia e 40 minutos, diga, Lé. Vincenzo. Rapidinho, informação saiu aqui enquanto eu falava o primeiro boletim e praticamente confirmado, viu? Vitor Roque deve ter rompido aí todos os ligamentos do tornozelo esquerdo ali, do tornozelo direito, perdão. Então vai perder bastante tempo, romper o ligamento do tornozelo direito. O esquerdo foi o que ele tomou a entrada do Nico Hernandes, mas o direito que ele prende no gramado, então foi o tornozelo direito que ele rompeu os ligamentos. Então o Vitor Roque deve perder bastante tempo. Ainda não temos o tempo de recuperação dessa lesão, mas assim que tivermos eu trago aqui no bate-pronto. Mas o rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, o Vitor Roque deve perder bastante tempo na temporada do Atlético agora. Até o fim do ano. Se romper, né? Todos é cirurgia, é cirúrgico. Até o fim do ano, né? Daí você rompe de um dos lados apenas, né? Você não precisa fazer porque não cria gaveta. Fisioterapia trata. Agora, se você romper um de cada lado, pelo menos, se rompeu todos, tem que fazer cirurgia para reconstruir. E outra, Demora porque é pelo menos 3 meses fora. E outra, 3 meses a gente vai estar em dia 22 de dezembro. Não vai mais ter campeonato. Vitor pode perder o final. O resto do ano aí. O final do campeonato brasileiro. Perder a artilharia. Tava na cola do Tiquinho Soares. Tinha tudo pra ser o artilheiro do campeonato brasileiro. Eu achei que tinha sido esquerdo pela pancada, viu, Vincenzo? Por isso que eu falei esquerdo. Por isso que eu até questionei direito. Porque então ele prende o pé direito, né? E eu não tinha me atentado a isso. Eu achei que ele tinha prendido o pé esquerdo com a pancada mesmo.